Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Agora nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs, dentro daquilo que nós chamamos as bem-aventuranças. E o que as bem-aventuranças provoca dentro de nós? Provoca aquilo que é algo muito importante, elevar-nos a cada um de nós a dignidade de filho de Deus. Por quê? Porque são os bem-aventurados que são tocados pela graça de Deus. Ou seja, aqueles que colocam toda a sua confiança no Senhor para não desistir da sua vontade. E aqui, meus irmãos, nós fomos olhando o seguinte: Jesus, que ele senta ali, não é, no monte, os discípulos, a multidão, estão todos sentados ali naquela relva e Jesus começa a ensinar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na liturgia e na teologia, o pobre de espírito é aquele que é vazio de si mesmo, é aquele que depende tudo de Deus, é aquele que coloca a sua confiança de forma ali total a nosso Senhor. Este é o pobre de espírito, aquele que tem a capacidade de reconhecer: não somos nada e nós dependemos em tudo de Deus. Diz a palavra de Deus, não é, ali no Evangelho, que o homem ele é só feliz quando encontra em Deus, não é, e coloca em Deus a sua esperança e a sua confiança. Os bem-aventurados justamente são esses que renunciam ao mundo, que renunciam às coisas deste mundo, que renunciam aos vícios, que renunciam aos pecados, para ser totalmente de Deus, preencher o coração de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório diz o seguinte para nós amarmos a Deus de todo o coração e de toda a nossa alma, e de ter o coração pobre, da qual o Evangelho nos fala hoje. Ele diz o seguinte: é preciso expulsar do coração todo o afeto terreno, ou seja, tudo aquilo que nos escraviza a este mundo. E depois ele diz 2 requisitos para isso: esvaziar o coração, o pobre de espírito, das coisas deste mundo, e depois encher o coração com o amor de Deus. Será que eu e você temos buscado esta realidade de encher o nosso coração com o amor de Deus e esvaziar das coisas do mundo? Somente o pobre de espírito consegue realizar isso. Lembre-se daquilo que eu falei, que a teologia nos ensina: o pobre do espírito é aquele que é vazio de si mesmo para se encher de Deus, para ser totalmente dele. Que Deus te dê esta graça para viver na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade. Tudo isso, esvaziar-se para ser todo de Deus, para se encher de Deus. Que Deus te ajude e que o Espírito Santo te ilumine a fazer a sua vontade. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.